A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Meu nome é Joyce de Freitas Marcelino, sou do estado de São Paulo, cidade de Mauá. Tenho 39 anos e desejo aqui relatar o meu testemunho sobre o que Deus falou a mim por meio de um sonho a respeito do uso da calça comprida. Eu fui criada nas Assembleias de Deus, comecei a frequentar as Assembleias de Deus aos meus 6 anos para 7 anos de idade. Fiquei até por volta dos meus 13 anos, quando na fase da adolescência me afastei dos caminhos do Senhor. Retornei com 18 anos de idade. Logo então, me batizei nas águas. Me recordo que eu retornei para Deus no ano de 1998. Me batizei no dia 21 de abril de 1998 e tenho plena recordação que antes de eu descer as águas, eu já era batizada com o Espírito Santo. Naquela época da minha adolescência, eu buscava muito a Deus, orava muito a Deus, orava às madrugadas, fazia jejuns, ia a vigílias, montes, orações, campanhas de libertação. Estava frequentemente buscando a presença do Senhor. Lembro-me que naquela época Deus falava muito comigo por meio de sonhos. E naquela época Deus me mostrou muitas e muitas coisas que Ele não se agradava, como a questão dos cabelos, uso de joias, trajes, enfim, todas estas coisas que o mundo usa, o Senhor foi me mostrando que Ele não se agradava. Segui a doutrina por um bom tempo, mas logo então conheci a pessoa do meu esposo. Comecei a namorar e ele era de uma outra Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Eu até então era do Ministério de Madureira. Quando conheci meu esposo, ele tinha um vasto conhecimento bíblico e um vasto conhecimento teológico. Como eu era muito nova e inexperiente, eu não consegui perceber algumas diferenças que existiam entre o ministério dele e o meu. Diferenças que hoje eu vejo que acabaram, de certa forma, criando alguma divergência entre nós. Ele, embora era uma pessoa usada por Deus, era um jovem até então temente, que pregava a palavra de Deus, que tinha muito conhecimento bíblico, ele repudiava certas coisas, como não cria muito em revelação, em profecias, não cria muito em sonhos, era uma pessoa cética para as manifestações do Espírito Santo. Ele dizia que cria, mas para mim, a minha opinião é que ele verdadeiramente não crê. Então, certas coisas que Deus tinha me mostrado sobre a sã doutrina, eu acabei abandonando, porque ele falava que isso era exagero, que não era necessário ser tão rígido assim. E aí eu fui deixando de lado. Logo nos casamos, e ao me casar com ele, foram surgindo certas mudanças em mim. E eu já não observava mais as coisas que Deus tinha me mostrado quando solteira, naquela época em que eu buscava muito a Deus. Como, por exemplo, eu não cortava os meus cabelos, mas depois que me casei com ele, passei a cortar as pontas. De tempos em tempos eu cortava as pontas, eu fui mudando a minha aparência aos poucos. E então passei a usar calça para trabalhar. Depois de 4 anos que estava casada com ele, passei a usar calça. E eu fui me modificando, conforme a igreja e as pessoas foram se modificando, eu fui acompanhando essas mudanças. E conforme a igreja foi se modificando, eu fui me modificando também. E os anos foram se passando.
De uns bons tempos para cá, no ano de 2018, 2019, não me recordo com exatidão, eu já vinha... Bom, para ser mais precisa, no ano de 2015 o Senhor começou a falar comigo muito através dos testemunhos de revelações e arrebatamentos para que eu voltasse a ser aquela pessoa que eu era antes, quando eu retornei para Jesus aos meus 18 anos. Desde 2015, então, Deus começou a trabalhar grandiosamente na minha vida. Eu abandonei o uso de esmaltes escuros, abandonei o uso de pulseiras, de joias, e fui abandonando o uso dessas coisas, embora eu ainda as tinha dentro da minha casa. Aí quando foi no ano de 2018 para 2019, eu já tinha abandonado praticamente o uso dessas coisas, mas se eu não me engano, acho que foi no ano de 2019 ou 2018, eu não me lembro ao certo, que eu verdadeiramente joguei fora brincos, pulseiras, joias que eu continha e maquiagens, porque eu ouvi um testemunho de uma irmã que falava, da irmã Richael Mushala. Ela é africana. E ela disse que Deus disse a ela que não adiantava só não usar, mas que ela deveria se livrar daquilo e não ter mais aquelas coisas dentro de casa. E a mesma coisa eu fiz. Eu fui despertada a jogar fora todos os meus pertences dessas coisas que não agradavam a Deus, esmalte, joias, enfim, todas estas coisas. Mas, devido ao meu trabalho, eu ainda usava calças compridas. Eu já não estava usando mais calça no meu dia a dia, porque eu estava de um jeito que eu usava calças e bermudas, mesmo não estando em trabalho. Quando eu estava em casa com a minha família, eu estava de calça ou de bermudas. Mas aí, sempre eu sentia no meu coração que eu deveria me esforçar para poder servir a Deus de forma integral e abandonar o uso da calça. Só que a calça para mim era algo muito difícil porque eu pensava assim, só para trabalhar eu acho que Deus não vai se importar, isso não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo eu sentia algo muito forte dentro de mim que me cobrava para que eu viesse definitivamente ser uma luz, brilhar a luz de Cristo o tempo todo, 24 horas do dia, e não só apenas uma parte do dia. Então eu me esforcei por um tempo e aí passei a usar saia no meu trabalho. Mas logo depois de um tempo eu não resistia e acabava cedendo novamente ao uso da calça comprida. E agora, para ser mais precisa e finalizar este testemunho, neste ano de 2020, em que nós estamos neste momento de pandemia, eu comecei a buscar mais a Deus em orações, em jejuns e me aproximar de Deus, porque como fui afastada do meu trabalho e trabalho apenas uma vez por semana, acabei tendo mais tempo para me aproximar de Deus, para orar, para buscar a sua face, para buscar a sua presença. E o Senhor tem falado muito comigo. E eu tive um sonho, eu não me lembro se foi no mês de maio ou junho. Eu tive um sonho que eu estava indo para o meu trabalho, como se eu estivesse fazendo o trajeto que sempre faço para o meu trabalho. Pegava ônibus, pegava o trem, descia na estação ferroviária e de lá eu pegaria o ônibus. E neste sonho eu estava com uma colega irmã em Cristo. E eu estava com o traje que normalmente eu costumo usar para ir para o trabalho, no caso uma calça jeans e um blusão ou aquelas calças de malha escolar, porque trabalho em escola. E aí neste sonho eu sonhei que eu estava com uma calça jeans e o blusão. E como eu acabei engordando um pouquinho por conta desta pandemia, eu tinha essa preocupação no sonho se aquela calça que eu estava usando estava marcando muito meu corpo, estava muito apertada. E eu me recordo que no sonho eu falei para essa minha amiga: fulana, esta calça está apertando muito, está marcando muito o meu corpo? E ela falava assim: mais ou menos, não sei. Sabe quando a pessoa ela fica sem graça de falar verdadeiramente a sua opinião porque tem medo de te magoar, de te desapontar? Essa era a reação dela no sonho. E aí Deus me fez ver
a reação de um homem quando ele vê uma mulher vestida de calça comprida, quando essa calça marca o seu corpo, desenha, expõe, revela o formato do seu corpo. Deus me mostrou como aquele homem se comporta, o desejo libidinoso em possuir aquela mulher por conta daquela vista, daquela situação que ele tem na sua frente, o desejo que ele tem de possuir aquela mulher, de entrar aquela mulher por conta daquele traje vulgar e escandaloso que ela está usando. E eu me recordo que eu falava no sonho para ela desta maneira: agora eu sei porque Deus não se agrada que nós mulheres usemos calça comprida. E eu falei desta maneira no sonho: agora eu sei porque Deus não se agrada que usemos calça comprida. E o que eu quero dizer com isso, meus queridos e amados irmãos? Eu estava tendo muita dificuldade para deixar o uso da calça definitivamente. Deus sabe, conhece o meu coração, que eu não estava usando mais calça dentro de casa, no meu dia a dia, e nunca mais tinha colocado uma bermuda, mas muitas vezes para trabalhar eu ainda usava calça pela praticidade, pela agilidade, porque humanamente falando acaba sendo mais prático. Não é necessário você fazer muitas combinações, só você colocar um tênis e uma calça e você já está apta para sair para o seu trabalho. Mas eu estava tendo muita dificuldade, eu já sentia no meu coração há muito tempo que eu precisaria deixar o uso da calça, e este sonho foi um grande despertamento para mim, mas um grande despertamento mesmo, porque quando eu me vejo tentada a colocar a calça, eu me lembro deste sonho. Eu lembro que eu falei: agora eu sei porque Deus não se agrada que nós mulheres usemos calças compridas. E aí, irmãos, eu procuro obedecer, tenho procurado obedecer, porque se eu morrer em desobediência, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se o Espírito Santo de Deus já falou comigo, já falou com você, que Ele não quer que façamos algo, que Ele não quer que usemos algo e nós insistirmos nisso, não pense eu ou você que se nós morrermos nesta situação, nós seremos livres e teremos o escape da condenação. Eu creio que a condenação é certa, porque nós estamos em pecado de desobediência e nós sabemos que o desobediente não entra no céu. Então eu deixo aqui o meu testemunho, que isso sirva de edificação e elevo espiritual para a vida dos nossos queridos e amados irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade de narrar este testemunho e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.